A Organização das Nações Unidas fez declaração contra a proposta de emenda constitucional que aprova a redução da maioridade penal. Para a instituição, a medida pode agravar a violência no Brasil. Luiz Maiana traz mais detalhes. A Organização das Nações Unidas divulgou esta semana comunicado expondo sua posição contrária à redução da maioridade penal. A entidade acredita que, caso a medida seja aprovada, o problema da violência no Brasil agravará ainda mais. Um trecho da nota divulgada diz que encarcerar jovens de 16 e 17 anos em presídios superlotados será expô-los à influência direta de facções do crime organizado. A ONU explica que a proporção de jovens e adolescentes envolvidos em crimes contra a vida é pequena. Dos 21 milhões de jovens e adolescentes, apenas 0,013% já cometeram atos contra a vida. No início deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC 171. Agora, o tema será passado para uma comissão especial que avaliará os méritos da proposta. A comissão terá até 40 sessões para debater o assunto. Sendo aprovado pelos deputados, será encaminhado para o Senado. Para aprovação de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos de deputados. Luiz Maiana, repórter setorial. Indústrias do Vale do Paraíba têm apostado na sustentabilidade em sua linha de produção. Mas o que realmente é sustentável? Acompanhe a reportagem de Camille Dornelles. Sustentabilidade. Muitas empresas adotaram esse conceito em suas produções. Mas será que as medidas que dizem ser sustentáveis realmente são? Com certeza precisa melhorar mais, né? Com certeza precisa dela melhorar mais, né? Para ser uma empresa sustentável tem que melhorar mais um pouco, né? Às vezes polui o rio, né? Essas coisas. O que mais? Corta a árvore que não pode. Então tem que saber fazer direitinho, né? As coisas. E não sei mais. Não só a empresa, mas a gente também, né? Ajudar o meio ambiente, né? Primeiro, é pensar no que é bom para a população. Que ela pensando no que é bom para a população, ela consegue saber desenvolver melhor. Cada serviço acho que devia ter, né? Tipo, reciclar, uma coisa de tipo, garrafa, ou vidro, ou plástico. Bom, uma empresa sustentável é aquela que tem como objetivo, obviamente, o lucro, né, que tem que ser, mas também que ele esteja preocupada com o nosso planeta, né? Então essas empresas que hoje a gente diz que que está preocupada com a sustentabilidade, essas empresas que estão preocupadas com o impacto, né, ambiental e o impacto social. O Vale do Paraíba é uma região primariamente industrial. Para Laureano, esse fato pede atenção dobrada da sociedade e da política. São José dos Campos, Taubaté, Pinda, e Jacareí são realmente destaque realmente de indústria. Então, se é industrial, a preocupação tem que ser o quê? Tem que ser maior com isso aí. A rede de supermercados Pão de Açúcar, por exemplo, transforma suas lojas em pontos de coleta e reciclagem, que depois destina para cooperativas especializadas. A montadora Volkswagen recebeu em 2014 o prêmio Vale Sustentável, dado às empresas de produção limpa da região. O órgão BMF-Bovespa avalia o rumo do mercado financeiro no Brasil e criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde 40 empresas são acompanhadas por seus trabalhos sustentáveis. Além de divulgar ao consumidor as empresas engajadas, também desperta o interesse de investidores preocupados. Mas além do cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável também incorpora medidas de inclusão social, que melhoram a qualidade de vida de seus funcionários e o impacto na sociedade, que deve ficar atenta. O consumidor tem um papel fundamental nisso. E é por isso que você vê uma alavancagem maior nisso, já uma melhora exatamente para o consumidor. Ou seja, o consumidor vai consumir um produto que possa saber que a empresa está fazendo ele de maneira sustentável. Segundo o economista,
Não é preciso ter uma montadora de carros ou uma rede de supermercados para aplicar medidas sustentáveis. Ações simples e inteligentes na hora de comprar e reaproveitar podem fazer o micro e estimular o macro. Basta simplesmente um copo plástico que você usa para beber água, né? O que você fazer com esse copo plástico, você vai estar colaborando com a natureza. Né? Então, são coisas pequenininhas e desde as coisas grandes que, no caso, as riquezas naturais, né, usadas na produção de bens. Comer fora de casa sempre foi rápido e prático. Mas para tudo isso tem um preço. Segundo pesquisa em São José dos Campos, os valores de uma alimentação fora de casa registraram queda. Acompanhe na reportagem. Dar uma folga no trabalho da cozinha e sair para comer fora é bom de vez em quando. Mas a boa notícia é que, segundo o levantamento feito pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador, ACERT, preço para comer fora de casa está mais barato na região. A pesquisa foi realizada em 51 cidades do Brasil e descobriu que em alguns municípios o preço de uma refeição comum, almoço, bebida e sobremesa, apresentou queda de até 17%. Em São José dos Campos, uma refeição completa custava em média R$ 32,12 em 2014. Este ano, o mesmo prato custa em média R$ 27,76, queda de 15,7%. Para Alcir Mazete, proprietário de um restaurante, alguns itens contribuem para a alteração nos preços da refeição. São 3 fatores principais. Um é a crise hídrica que todo mundo sabe, verdura, hortifrutis, que essa deficiência de chuva, então o preço sobe muito, falta produto, automaticamente sobe muito para a gente também. A exportação de carne, que para a gente também, por um lado é bom, mas por outro atrapalha, porque o pessoal vende muito para fora e isso acaba subindo para a gente no consumo interno também. E por último, eu acho que a carga tributária da gente que não para de subir, né? Além da agilidade e economia de tempo, outros benefícios podem ser identificados quando se escolhe comer fora. Então, para que você verifique essa vantagem, você tem que observar o local que você trabalha, se tem restaurante por quilo, se você tem restaurante a preço fixo, se esses restaurantes que são ofertados têm higiene, se você é próximo de onde você está, né? Se é fácil de você chegar lá e poder optar ou não por esse restaurante. Aliás, é importante dizer o seguinte, quando você vai a um restaurante por quilo, você não precisa pegar tudo, você pode pular. Então, o que é a sugestão, até por uma questão de economia, que é o caso aqui que a gente está falando, é você pegar aquilo que lhe agrade, dentro das opções, e se quiser, repita. Mesmo assim, comer fora não é a opção mais favorável para o bolso do consumidor. Mas para quem trabalha longe de casa e precisa de praticidade, a pergunta é: quais seriam as melhores escolhas para evitar pagar uma conta mais salgada? Pesquisar sempre, isso é básico em qualquer compra, e quando você vai comprar comida ou refeição é a mesma coisa. Nessa pesquisa você tem que identificar quais são os restaurantes disponíveis, se eles têm a higiene que você gostaria que tivesse, e optar por aquele que mais te agradar. Então, ou por quilo, ou por preço fixo. Para mim, funciona o quilo, né? Que eu como em torno de 350, 400 gramas. Dentro disso também, nunca acrescentar bebida ou sobremesa. Isso encarece muito o seu prato. Você tem alguns restaurantes que lhe oferecem fidelização. Então, isso é muito comum. Você pode conversar com o proprietário ou com o gerente, aquele que estiver lá te atendendo, e perguntar se tem. E isso facilita. Segundo informações do Clima Tempo, não teremos chuva no início da semana. As temperaturas na região deverão permanecer com mínima de 10 graus e máxima de 24. Veja como fica o tempo na sua cidade. Em Taubaté, o tempo fica estável e não tem previsão de chuva, máxima de até 24 graus. Já na Serra, as temperaturas ficam estáveis. Para esse início de semana, a mínima ficará com 10 graus e a máxima não passa de 19.
Na cidade de Jacareí, faz sol e o céu tem poucas nuvens. Máxima de 24 graus, mínima de 14. Em Guará, os termômetros podem registrar até 22 graus. Relatório de recuperação da Estrada de Ferro Campos do Jordão dá sinais de que a história turística, econômica e cultural da estradinha ainda está viva. Esse é o tema do comentário de José Carlos Cataldi. Amigos, hoje eu comento o relatório da recuperação da Estrada de Ferro Campos do Jordão, aqui por nós em Pindamonhangaba, carinhosamente tratada de estradinha, embora seja um gigante em potencial histórico, turístico, econômico e geográfico. Vou explicar por quê. Em 1914, a tuberculose se alastrava em todo o país e do ideário de dois sanitaristas, Emílio Ribas, de Pindamonhangaba, e Vitor Godin, surgiu a ideia de fazer essa estrada de ferro para levar pacientes da tuberculose ao clima favorável ao tratamento em Campos do Jordão. E isso aconteceu de uma forma de muito sacrifício, fazer com que essa obra se concretizasse. E para você ter uma ideia, ela sobe a 1.700 metros, é o ponto culminante ferroviário do Brasil, sem ter a necessidade daquele trilho central dentado que tem, por exemplo, na Estrada de Ferro do Corcovado, no Rio de Janeiro, que sobe apenas 714 metros, 1.000 a menos do que essa Estrada de Ferro aqui de Pinda, que vai a Campos do Jordão, que tem uma inclinação aí numa cota de 10%. É uma obra realmente de muito engenho. E vinha sendo abandonada. Agora, no trabalho do engenheiro Ayrton Camargo e Silva, ela teve um impulso, recuperou estações antigas, fez novas estações e está aí com uma possibilidade grande de retomada, trazendo recursos econômicos importantes, dólares inclusive, aqui para a região. Vejam vocês esse contexto e a visão desse executivo da empresa. Tínhamos aí dois parques temáticos que são parte integrante desse projeto, o Parque do Capivari e o Reino das Águas Claras, onde você pode percorrer visualmente a obra literária de Monteiro Lobato. Lá tem esculturas, é realmente um parque muito bonito e estava completamente abandonado, houve uma enxurrada, destruiu aquilo tudo. Tem um parque aquático também, que o turista pode passar um dia inteiramente prazeroso. E tudo isso recuperado agora. É a primeira vez que eu vejo, em 8 anos que estou aqui no Vale do Paraíba, uma administração com tamanha seriedade, tamanha transparência e uma prestação de contas fantástica. Eu quero aqui, em nome de todos, do Brasil e do Vale do Paraíba principalmente, agradecer essa administração que está colocando a estradinha de volta aos trilhos. Depois de atingir a segunda melhor marca do mundo no arremesso de peso, o para-atleta André Rocha acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Luiz Maiana traz os detalhes. André é um vencedor nato. Fez de uma lesão medular causada por um grave acidente o impulso que faltava para que sua carreira fosse arremessada para a frente. Então, eu durante uma ocorrência policial, eu vinha cair de uma laje, de um telhado, e sofri uma lesão na coluna, onde lesionou raiz e tive uma lesão medular também. Isso é muito difícil para qualquer pessoa. Eu fiquei um período em depressão, um período bem longo, de no mínimo uns 3 anos na depressão profunda aí, passando por psicólogo, o apoio da família, de amigos. Não foi fácil, mas graças a Deus eu encontrei o esporte, conheci novas pessoas também com deficiência, cada um com a sua história, a sua particularidade, e isso acho que um vai ajudando o outro com a sua própria história, né? Quem antes era conhecido como policial da cidade de Taubaté, hoje é reconhecido internacionalmente como dono do recorde pan-americano e a segunda melhor marca do mundo no arremesso de peso. O meu antigo professor me indicou para vir procurar o Guto, que o Guto estava com um projeto aqui, com um professor num projeto de esporte para todos, coisa e tal. Eu vim e no dia seguinte já comecei a treinar. Acho que passou 1 mês, 2 meses, participei da minha primeira competição.
quebrei o recorde da prova e aí as coisas começaram a acontecer e hoje estamos aí, colhendo os frutos de tudo isso. Sou o atual recordista pan-americano no arremesso de peso na minha categoria. Então, assim, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Com apenas 1 ano e 8 meses de treino, André conquistou diversos títulos e agora foi convocado pela Seleção Brasileira Paralímpica. Ele atingiu também a marca de 9,15 metros durante a 5ª etapa do Open Internacional de Paraatletismo. A competição foi realizada no final do mês de abril e, com isso, o atleta garantiu a medalha de ouro na categoria F54. E quando eu vi meu nome na lista, foi uma emoção muito grande e agora torcer para que eu esteja em outras convocações aí, representando bem Taubaté. Então a gente acredita aí com a presença dele no Parapan de Toronto e no Mundial no Catar. E para chegar lá, o André conta com o apoio de uma torcedora especial. Procurou se fortalecer e não se entregar para isso. Disse para ele sim que essa é uma conquista dele, né? E que antes de mais nada ele já é um campeão para nós, para mim, para minha família, para os meus filhos. Eu tenho certeza disso. A gente tem um adolescente e morre de orgulho do pai. E a gente já fala isso para ele, você já é o nosso campeão. O próximo foco? O maior foco no momento agora, ainda mais depois dessa convocação para a seleção, foi uma coisa assim espetacular, uma vivência única na minha vida. Tentar me firmar na seleção, tentar fazer parte do grupo que vai para o Parapan, que vai disputar o Mundial. E o sonho, né, que é estar numa Paralimpíada, ainda mais na nossa casa, né, no Rio de Janeiro, 2016. Esse é o foco total, é esse daí, é tentar chegar na Paralimpíada. Depois do intervalo, confira. Será que maio é mesmo o mês das noivas? Para comerciantes do mercado de casamento, o mês de vendas já não é como antigamente.